Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu tenho uma palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, em nome de Jesus. Gente, nosso pastor presidente está tendo um compromisso por agora, tá bom? Ele está feliz pelo compromisso, mas triste por não estar aqui. Porque de fato ele não sabe viver longe da gente, Ele não sabe viver longe da Resplendor, gente. Não sei como é que ele vai conseguir cumprir esse compromisso dele. Mas em nome de Jesus, eu creio que daqui a pouco ele estará lá na matriz, para a glória de Deus, porque o culto terminando aqui, já tem culto se iniciando lá na matriz, no Canaã, em nome de Jesus. Você sabe como é que é, né? Ele sai correndo daqui, vai para lá com alguns obreiros. Daqui a pouco você já vê alguns obreiros aqui. É porque estão indo para lá, irmão. Esses meninos são top. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, em nome de Jesus. Vamos ler? Pessoal da intercessão aí, eu amo vocês. Vocês entendem, né? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 43. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, ou à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, toma os seus assentos, dando graças a Deus. Gente, qual é o cenário aqui? O cenário aqui, ele é muito simples de ser compreendido. Primeiro eu te pergunto se o ponto de interrogação e o fator crucialístico da mensagem fosse agora, o ponto de interrogação seria: quem é Jesus? Será que Jesus é apenas uma moeda de troca? Será que Jesus é só o socorro bem presente na sua angústia? E se o fator crucial da Bíblia Sagrada fosse se mover através dessa pergunta, para mim iniciar a mensagem, a pergunta seria: quem é Jesus para nós? Jesus é top. Gente, o profeta messiânico, 600 anos atrás de Jesus vir na terra, 600 anos atrás do anjo aparecer para Maria, o profeta messiânico, ele vai dizer que iria vir um na terra, que ele seria levado ao matadouro e ele morreria como ovelha muda, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. 200 anos se passaram. Acontece na Bíblia Sagrada o que acontece no último livro do Velho Testamento, Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. A pergunta é: o que acontece entre Malaquias e Mateus? O período da obscuridade da Bíblia, ou o período do silêncio. 400 anos de silêncio. Olha para mim. Se você abrir aí entre o 39º livro e o 40º livro, vai ter uma folha em branco, ou ela vai estar escrito algo Novo Testamento só,
ou ela vai estar uma parte imensa em branco, ou ela vai estar vice-versa em branco. Olha para mim aqui, frente e costa. E Luiz Carlos, por que está em branco? Para riscar? Não, eu já risquei, gente, eu já risquei. Mas ela está em branco porque Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, não tem como eu dizer assim diz o Senhor. Vou pregar, hein? E qual é o problema? É que tem gente dizendo assim, diz o Senhor, sem Deus ter falado. Mas vamos cá, olha aqui, olha para mim aqui. E tá tudo bem, gente. 600 anos se passam da profecia dentro de uma casa, irmão, humilde. Uma jovem, vai aparecer um anjo, a saber Gabriel, e vai dizer: agraciada de meu pai, bendita és tu entre as mulheres, porque dentro de ti nascerá um que será fruto do Espírito Santo de Deus. Ela recebe a visita do anjo Gabriel, gente. Mas olha para mim, Maria, uma jovem pura, sem mancha, uma virgem Maria. Gente, olha o problemão que está acontecendo. Olha aqui para mim, para você entender isso daqui. Porque nosso Deus não é um Deus de confusão. O texto diz que o mesmo anjo que aparece para ela, agora vai aparecer para o seu noivo, a saber, José. E tu conhece, vai dizer: fica tranquilo que o que será gerado dentro dela será fruto do Espírito Santo. Gente, eles se encontram, acreditam na profecia, e tu conhece a história. O ano era 63 antes de Cristo. Pompeu, o imperador romano, ele invadiu Jerusalém e dominou Jerusalém. O que está acontecendo agora é que no ano 37 antes de Cristo, o imperador Alexandre o Grande, ele vai tomar Jerusalém, e tu conhece a história. Ele vai agir de muita raiva, muita ira, muito ódio no coração, a ponto de várias pessoas serem crucificadas. E essa história você conhece. Só que agora o governador Pilatos, no ano 6 depois de Cristo, olha aqui para mim, para você entender, ele vai governar ali com o Império Romano em Israel, em Jerusalém. E o que acontece? O que acontece é que agora Israel não está sozinha. Israel, Jerusalém, ela foi dominada por quem? Pela autoridade romana. Samile, meu amigo, o que está acontecendo aqui é algo que mexe muito comigo. Porque Jesus já nasceu nesse imperialismo, onde Herodes manda perseguir todas as crianças de 0 a 2 anos e pegar para matar. Tu conhece a história? E aí, gente, que Maria e José correm para um lado, para o outro e para um lado. E de repente, no lugar impróprio, conhecido como manjedoura, lugar de animais, Maria se deita, o período do parto chega, Jesus nasce, uma estrela aparece, os magos do Oriente são guiados por essa estrela, conta a história no caminho, aparece na manjedoura, entrega ali algumas coisas, incenso, ouro, e o tempo se passa. O tempo se passa, Jesus começa a fazer o milagres. Com 30 anos de idade, ele faz o seu primeiro milagre, onde ele é batizado ali no Jordão, pelo seu primo João Batista. Jesus entra dentro de um casamento, de uma casa onde falta o vinho, e o seu milagre acontece, ele transforma a água em vinho. Jesus, ele opera alguns milagres com apenas 3 anos e meio de ministério. Ele começa com 30, com 33 e meio, ele se entrega no Gólgota, lugar da cruz ou da caveira. Jesus é crucificado e foram 3 anos e meio de ministério, e a Bíblia vai dizer no livro de João, se não me falha a memória, que se fosse relatar tudo que Jesus fez, não caberia em livros. Então a Bíblia é apenas algumas partes do que Jesus operou. Para pensar comigo, se o avental de Paulo, que tinha pecado, curava, se a sombra de Pedro, que tinha pecado, curava, imagina as pisadas de Jesus. Você está entendendo, irmão? Porque não tem como relatar tudo que Jesus fez. Só que um dos seus relatos vai acontecer no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós lemos o versículo 46. Mas a pergunta é, o que está acontecendo do versículo 1 ao versículo 45? Eu te conto algumas coisas.
Jesus está virando para os discípulos e está contando a verdade de fato do que está prestes a acontecer. E a pergunta é: Luiz Carlos, o que de fato está prestes a acontecer? Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: é chegada a hora, e que o Filho do Homem será entregue. Jesus, ele está falando dele, gente, e ele está dizendo: vão me escarnecer, vão me chicotear, eu serei entregue na mão deles, dos romanos. Jesus, sem ter culpa, se fez de culpado e está contando a história para eles. Só que de repente Jesus começar a contar essa história, os discípulos vão ficar indignados. Aí João e Tiago têm uma doideira na cabeça. Olha para mim aqui, para me chegar no texto. Senhor, e quando isso acontecer, será que nós podemos estar à destra, à direita do Senhor? Aí os outros discípulos vão ficar indignados com ele. Está escrito aí, gente, que os outros discípulos vão ficar indignados com ele. E começa a ter um pouco de uma confusão ali, uma grande multidão, Jesus está arrastando. Os discípulos começam a ficar um pouco chateados um com o outro por causa de Tiago e João, que falaram esse absurdo. Só que o texto diz assim: e depois dessas coisas. Aí eu perguntei: que coisas são essas? É o versículo 46 do capítulo 10, do 42º livro. A pergunta é: e depois de que coisas? Eu estou falando que depois daquele momento ruim, foi depois dessa coisa. Foi depois daquele momento de aflição, foi depois dessa coisa. Foi depois daquela discórdia, daquela confusão que aconteceu, sabe? Foi depois dessas coisas. Foi depois daquele disse-me-disse que aconteceu com eles. Foi depois daquela suposta fofoca que aconteceu. Foi depois dessas coisas. Luiz Carlos, o que aconteceu depois dessas coisas? Teve um grande milagre. E eu já começo a parte A do versículo 46 do capítulo 10 de Marcos, liberando para quem tem mão para levantar. Vai ser depois disso daí que você está passando. Vai ser depois desse problema que você está vivendo. Ah, mas falaram de mim. Vai ser depois daquela fofoca que aconteceu. E depois dessas... Depois dessas coisas, gente. E depois dessas coisas aconteceu que indo ele em Jericó. Olha aqui para mim aqui, para você entender isso. Jesus está com uma galera de discípulos e uma grande multidão. Jesus, ele está com uma galera de discípulos e uma grande multidão, gente. Ele está indo para onde? Ele está passando por Jericó. Só que o texto diz que quando ele sai de Jericó, na beira do caminho, eu falei na beira do... Tinha um cego conhecido como Bartimeu. Entenda o cenário comigo. Esse cara está mendigando na beira do caminho. Esse cara tem uma capa que ele carrega com ele. Que capa é essa? Essa capa é o governo romano dando autoridade para ele mendigar na beira. Entenda isso, não esqueça dessa informação. Essa capa que ele carrega é um jugo romano que está sobre ele. Quem olha para ele e vê a capa, está dizendo, ele está debaixo do jugo do homem. Ele está debaixo de um jugo de maldição. Ele está debaixo de um jugo de enfermidade. Ele é impuro. Então eu estou te falando, Sonates, meu amigo, que Jesus passa com uma galera de discípulos, uma grande multidão,
na beira do caminho, tem uma galera, mas o texto é bem claro em dizer, eu te falei que não poderia relatar tudo que Jesus fez, mas isso é relatado. O quê? Tem um mendigo na beira do caminho. Olha aqui para mim, gente, por favor. Esse mendigo está na beira do caminho, eu estou só te contando a história. Ele está mendigando, carregando uma capa, porque quem olha para ele está dizendo, ele está debaixo do jugo do homem. Ele é cego. Se ele é cego de nascença, não sei, mas existem algumas vertentes de alguns comentaristas, mas isso não vem ao caso agora, que o seu pai fazia parte do governo, quando o Império Romano invadiu, mataram o seu pai, ele foi testemunha, os soldados vieram e arrancaram os olhos dele. Quem tinha visão agora não tem mais. E o que acontece com quem perde a visão? Fica na beira do caminho. Você consegue me entender uma coisa? Olha aqui comigo, aqui, conversa comigo agora. Eu só vou pregar conversando, gente. Beira do caminho é caminho. Por exemplo, se o seu filho for para a rua, você vai falar assim, vai para a beira da rua. Beira da rua não é rua, gente. Então eu estou te falando que tem uma galera de discípulos, uma multidão que está no caminho, e tem alguém que está na beira do caminho mendigando e é cego. Você consegue entender que o texto vai dizer que chegou aos seus ouvidos que Jesus passaria, e ele começa: Ei! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que a multidão o repreendiam e mandavam calar a boca. Olha para mim, quem está no caminho, que era para ajudar, não ajuda quem está fora. Quem está no caminho, eu estou falando de discípulos, que era para estender a mão, não estende. Pior, manda calar a boca, porque acha que quem está na beira atrapalha. E o texto diz que quando mais ele era repreendido, mais ele gritava: Ei! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, quem está clamando é Bartimeu, e a palavra Bartimeu é a junção de duas palavras. No aramaico, Bar é filho, e quem é Timeu? É o pai dele. Então, qual o significado da palavra Bartimeu? Filho de Timeu. Vou mudar. O que significa Bartimeu? Filho do pai. Porque mais importante do nome que eu tenho é o nome do pai que eu carrego. Vou de novo. Não é por causa do nome que você tem, é por causa do pai que você carrega. Eu vou de novo. Não é por causa do nome que eu tenho, mas é por causa do pai que eu carrego. E ele me trouxe aqui para te dizer: cada na mão de duas pessoas que está do teu lado, fala para ele: mais importante do que você, mais importante do que teu marido, a tua esposa, é o nome do... Quem está comigo nessa palavra, joga a mão pro alto e abre a boca para 10 segundos de glória. Vai, 10, 9, vai. É o nome do Pai. Não é porque você canta bem, se veste bem, tem um emprego bom, um salário bom, um iPhone do ano, um carro, mas é o nome do... E o que importa é que ele cresça e eu diminua. E quem é ele? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o que era, o que há de vir, o consolador, o príncipe da paz, o justo, o verdadeiro leão da tribo de Judá, a rainha de Jessé. Ele está aqui. Jorremaia Saio. Tem uma glória de Deus aqui. Não é por causa do pregador, do cantor, dos instrumentistas, por causa do staff, da mídia, não. É por causa do Pai.
Bartimeu é uma junção de duas palavras. Bar é filho, Timeu é pai. Quem é Bartimeu? Filho do pai. Ele não é conhecido pela identidade que ele tem, mas... Sabe qual é o meu problema? Estou falando de mim. É que eu só dou glória quando eu sei o nome do pregador. Só que mais importante do que o pregador que prega Sabe qual é o meu problema? Estou falando de mim. É que eu só dou lugar quem for o cantor da noite. Só que mais importante do que o cantor da noite não é por causa dele, mas é por causa do Pai. Por causa do Pai, gente. Por causa do Pai. Eu estou te falando que quem está no caminho não ajuda, mas fora do caminho tem um filho do Pai. Eu estou pregando para você que talvez a sua visão foi perdida. Talvez a sua essência não é mais a mesma. Talvez você saiba onde Deus te quer, mas você disse não. Talvez aparentemente quem olha para você está dizendo, vamos entender o texto, mendigo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, filho do Pai. Eu estou falando que para a multidão e para os discípulos que estão no caminho, tu pode ter perdido a identidade. Mas para o Pai você é o mesmo. E quem eu sou? Bartimeu, filho do Pai. Ele está gritando, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E quem está no caminho, cala a boca, sai daí, seu mendigo. Aí sabe o que o texto diz? Sabe o que o texto diz? Que Jesus parou. E essa é a pergunta que não quer calar. Por que Jesus parou? Por que Jesus, gente, eu só vi Jesus parar 2 vezes na Bíblia. Aqui e para a mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou. Porque toda vez que Jesus para, acontece. Não, olha para mim. Por que Jesus parou, gente? Tem uma multidão, uma galera de discípulos, uma multidão. Gente, multidão da Bíblia é 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Tem uma multidão, e o texto diz, e Jesus parou. Isso aqui bugou minha mente. Porque essa pergunta ficou batendo. Por que Jesus parou? Sabe por que ele parou? É porque ele percebeu que tem alguém fora do caminho, mas ainda tem força para clamar. Sabe por que Jesus parou? É porque ele percebeu que tem alguém que está na beira do caminho, mas que ainda grita por ajuda. Eu estou falando que Jesus está parando hoje na Resplendor por causa de você. Ele não quer saber de quem está no caminho hoje. Agora não. Ele está parando para você que ainda está fora, mas ainda tem força. Ele está parando para você que está dizendo, eu estou afastado, eu não quero mais. Mas é para você que ele resolveu parar. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos, por favor. Por 15 segundos, fecha os teus olhos, por favor. Começa a falar com ele aí. É para você que está fora, mas ainda clama. É para você que está fora, mas ainda grita.
É para você, é para você, é para você que está fora, mas ainda o ama. É para você que está fora, mas ainda acredita. É para você. Fecha os teus olhos e fala com Ele. Espírito Santo. Jesus não parou por causa de uma multidão que estava no caminho, discutindo e repreendendo alguém que estava fora. Mas Ele resolveu parar por alguém que estava fora, mas caindo clamava. Ele resolveu parar por alguém que estava fora, mas ainda tinha uma pouca esperança. Eu estou falando que Jesus está parando por causa de você nessa noite. É por causa de você que já não suporta mais essa pressão. É por causa de você que não suporta mais essa opressão. É por causa de você que já não suporta mais essa dor. É por causa de você que não suporta mais essa crise. Jesus está parando por causa de... Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. É por causa de você. Você é filho. Você é filha. Você é filho. Nos carros, mas pra mim não dá mais. Mas se você gritar, Ele te socorre hoje. Aí você querendo desistir porque ninguém te viu. Aí você querendo parar porque ninguém lembrou de você. E Ele me trouxe aqui só para te dizer: por causa do teu grito eu resolvi parar. Por causa da tua dor eu resolvi parar. Se for preciso eu paro o culto, mas eu te trago para o caminho de volta. Se for preciso eu paro a ministração, mas eu te trago por caminho. Eu estou falando que para a multidão você pode ter passado despercebido, mas para Jesus Ele ouviu o teu grito. E qual é o grito? Filho de Davi! Eu imagino Jesus parando e dizendo: tem algum filho de pai, tem algum filho do pai que lembrou de mim. Tem algum filho do pai que resolveu gritar por socorro. Eu paro a multidão, mas eu te trago de volta. Eu paro os discípulos, mas eu te trago de... Deus está te curando nessa noite. Deus está te renovando nessa noite. Quem sou eu, filho do Pai? Quem é você, filho do Pai? Olha para mim. Ou você achou que você ia ficar nessa beira para sempre? Porque Jesus parou. Porque ele percebeu que tem alguém que está fora do caminho, mas que ainda tem força para gritar. Eu estou falando que Jesus para o culto por causa de você, Bartimeu.
O que eu não posso fazer, pregador, você não pode desistir agora. Porque se você desistir, irmãos, tem uma galera que desiste contigo. Eu sei que o teu cenário não é tão bom como já foi um dia. Mas uma coisa eu tenho certeza, missionário Michele. Ele ouve o grito de quem grita. Ele para por quem clama. E o que é clamar? A palavra clamar no original significa gritar em alta voz. Está entendendo por que você não pode parar? Calma, cante, tem gente chorando aqui. Eu só vim aqui para te dizer isso. Ele resolveu parar hoje por causa de você. Quando ele para, tem algo que ele diz para a galera ali, ó, de discípulo e para a multidão. E o que ele diz? Chama-o. Tem alguém me grita, tem um filho do pai que me grita. Vai lá chamá-lo. Percebeu que a mesma multidão que foi capaz de mandar ele calar a boca, agora teve que... Não, tudo bem, olha para mim. E aí, gente? Quando a multidão chega perto dele, a multidão diz assim, ó: levanta-te, pois ele te chama. Sabe o que o texto diz? O texto diz: e ele se levantou e abriu mão da sua capa. Você lembra da introdução da mensagem? Que a capa era o jugo do homem que estava sobre ele? Que a capa era do jugo romano que estava sobre ele? Quando ele abre mão da capa, é ele dizendo: eu não vou viver mais debaixo desse jugo. Que jugo é esse? De opressão. Que jugo é esse? Das ansiedades. Que jugo é esse? Da depressão, da síndrome do pânico. Luiz Carlos, e para mim sair dessa vida, o que eu preciso fazer? Levanta-te. Eu estou pregando para você que resolveu se levantar hoje e abrir mão dessa capa. Esse machismo não pode mais prevalecer na sua vida. Essa dor na alma não pode continuar gritando sobre você. O que eu faço? Se levanta hoje. Abre mão dessa capa hoje. O problema é que a gente coloca uma capa para disfarçar quem nós somos de fato. Só que Jesus hoje resolveu parar por causa de nós. E não é Ele que vai te levantar. Ele só te chama. Quem se levanta é você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Fecha os teus olhos, Bartimeu. Lembra de todos os livramentos. Porque você não pode ter nome, mas você tem identidade. Você é filho. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou. Ele ouviu o grito da tua alma hoje, sem você exclamar a tua voz. Vão levantar. Ele viu o
teu choro, sem você cair uma lágrima, Ele viu. Colocar a mão, eu vou abençoar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Eu não tô bem todo dia, gente. Lembra de todos os livramentos. Mas às vezes Ele ouve o meu grito sem eu gritar, sabe? Nem era pra você estar aqui. Não dá pra disfarçar mais, Ele te ouviu. Deus falou assim. Sai desse canto E hoje. aí vou levantar. Sai desse lugar de abandono hoje. E onde colocar? Sai desse lugar de humilhação hoje. Você não pode mais continuar vivendo assim. E não chore. Feche os olhos. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Eu me fiz uma pergunta, pastor Iago. Tá bom, bebê? Eu fiz uma pergunta. E a minha pergunta foi: por que Bartimeu resolveu se levantar? Simples. Porque ele entende que não tem como ouvir o chamado de Deus e continuar prostrado. Vou de novo. Por que Bartimeu se levantou? É porque ele entende e confia em quem o chamou, gente. Porque uma vez que eu entendo quem está me chamando, não tem como eu continuar prostrado. Aí o seu problema é esse. É que você quer viver as maravilhas de Deus e não sai do... Jesus chama. E ele se levantou porque quis. Nath, minha amiga, Jesus chamou. E o texto diz que ele se levantou e além de se levantar, abriu mão da capa. Se coloca de pé aí. Não desliga não, ligado a si mesmo. Tem muita gente chorando aqui, Igor. E Deus para por causa de um choro sincero, para. E para que Jesus parou? Só para trazer resposta para ele. Tá entendendo? Tá entendendo porque a sua resposta está chegando agora? Porque Jesus resolveu parar. Fecha os olhos. E vamos terminar com esse louvor agora. Fecha os olhos, por favor, todo mundo. Não abandone o barco, pois esse teu deserto fecha os olhos de testemunhos para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Ô Bartimeu, Você não vai parar. a sua vida vai mudar a partir de agora. Você vai sair desse cenário aí. Pois a ordem é
chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Vitor! Por que Jesus parou? Porque Jesus percebeu que tem alguém fora que ainda clama. Ele percebeu que tem alguém fora que ainda grita. Ele percebeu que tem alguém à beira do caminho que ainda acredita. É pra você que eu tô pregando, Bartimeu. Você não vai parar. Eu tô pregando pra quem já cantou um dia. Eu tô pregando pra quem já ministrou um dia. Eu tô pregando pra quem já estava no caminho um dia. É pra você que eu tô pregando. Você não vai parar. Você não vai parar. Luiz Carlos, essa pessoa sou eu. Claro que eu sei disso, irmão. Eu tenho um recado de Jesus que parou. Jesus está parado e me deu um recado para levar até você, Bartimeu. E qual é o recado? Levanta, porque Ele te chama. E agora, Luiz Carlos, se você quiser abrir mão dessa capa, desse jugo, dessa dor, dessa crise, sai do seu lugar, vem aqui no altar. Eu quero orar pela sua vida. Cadê a primeira pessoa? Filho, volta pro altar, o altar está a te esperar. Filho, volta pro altar, o altar está a te esperar. Filho, volta pro altar, o altar Cadê a segunda está pessoa? a te esperar. Cadê a Filho, terceira, a quarta volta pro pessoa? altar. Aplaude a Deus aí! Cadê a quarta? Sabe, tá rodeado de pessoas, mesmo assim você se sente tão sozinho. Que essas noites mal dormidas a tua alma, com saudade do altar, saudades da intimidade comigo. Eu vou te dizer, essa voz que estás ouvindo na madrugada, sou eu te chamando para o encontro, relacionamento. Estão te esperando no altar, o altar te espera. Estão te esperando no altar, filho amado. A quinta pessoa tá vindo? E você vai cantar de novo, vai fluir de novo, eu vou te colocar. Eu só tenho um recado de Jesus que parou. E qual é? Ele te chama. Você vai cantar de novo e vai fluir de novo, e eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. Aline, minha amiga, o problema é que a gente disfarça muito. O problema é que a gente coloca um sorriso no rosto. Você, mulher, coloca uma maquiagem. Você, homem, coloca um perfume top que Vaguinho vende ou que Lucas vende. Tá tranquilo. Só que ele resolveu parar. E eu vou perguntar de novo. Tem mais alguém que precisa vir aqui na frente? Eu vou orar. E eu conto de 1 a 10 para isso. 1, isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És como um vaso que se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. És como um vaso que se quebrou na mão do oleiro, mas ele vai te refazer. Ele vai curar você. És como um vaso que se quebrou na mão do oleiro. Ele te ouviu, Bartimeu. Ele te ouviu, Bartimeu. É por isso que essas lágrimas sinceras nesse altar. Estenda a mão toda a igreja. E se tiver mais alguém para vir, vem que eu vou orar. Estenda as mãos, fecha os olhos.
Ele ouviu a tua lágrima. Ele sabe das tuas dores, das tuas guerras. Urabacante, calabachúria. Eu preciso de alguém, de um homem, para abraçar esse jovem aqui, ó. Vem cá, Jadinho. Missionário Bruno, vem cá, meu filho. Eu preciso Vem cá. do seu toque de novo, e de novo, e de novo, pois se hoje me toca, Essas almas estão em lágrimas aqui. amanhã eu preciso Eu vou terminar te dizendo o que aconteceu. do seu toque de novo, e de Quando ele chega, se levanta, abre mão da capa e vai. Ele chega diante de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim, ó: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Mas tem coisa no reino do céu que só destrava falando. Foi necessário ele falar. seu toque de novo, Sabe o que o texto diz? e de novo, Sabe o que o texto diz? E depois disso, ele seguiu com Jesus. amanhã Jesus não mandou ele seguir, gente. Ele só resolveu no coração dele seu continuar do lado de alguém que resolveu não abrir mão dele mesmo fora. Deus, graça nós te damos, porque o Senhor alcançou, Pai, Bartimeus nessa noite. Estenda a mão, igreja. Nós oramos para que essa capa nunca mais possa voltar, Pai. Nós oramos porque nós entendemos que o Senhor parou para nos ouvir nessa casa. Eu quero pedir ao Senhor, cicatrize essa dor, Pai, da infância. Esse luto que não foi vivido, esse abuso, essas crises, eu não sei. Mas o Senhor traga cura para essas almas. Renova elas. Acende o nome no livro da vida, Pai. E que elas possam entender que nunca mais elas podem viver à beira do caminho. Porque uma vez que o Senhor chamou, elas resolveram se levantar e vir em sua direção diante desse altar. Ter força essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Tu pode aplaudir Deus forte, forte, forte. Abraça as pessoas aí, abraça aí. Abraça as pessoas aí. Alguém pega o nome dessas pessoas aí, gente. Passa ali, gente, ó, naquela lateral ali pra mim, rapidinho. Alguém pegar o nome de vocês ali, telefone. Jaque. Missionária Jaque. Glória. Gente, Deus abençoe a tua casa.